Tenho medo de objetos pontiagudos. Eu tenho medo. Eu acho que só. Não tenho medos perigosos. Eu tenho medos que são medos que às vezes eu não compreendo. Como se alguma coisa tivesse acontecido em outras vidas e que eu tivesse herdado esse medo. Mas eu tenho medo principalmente de não fazer o que tem que ser feito. De estar à mercê do destino. Medo é uma palavra que eu não gosto de pensar muito para que não aconteça comigo. Eu tenho medo de poucas coisas. Eu tenho medo ainda de fantasmas, de pessoas que já morreram. Eu tenho medo de deixar meu filho e meus netos. Eu tenho medo de barata, de grilo, de gafanhoto, de cobra. De cacimba. Tenho medo de objetos pontiagudos. Eu tenho medo. Eu acho que só. Não tenho medos perigosos. Eu tenho medos que são medos que às vezes eu não compreendo. Como se alguma coisa tivesse acontecido em outras vidas e que eu tivesse herdado esse medo. Mas eu tenho medo principalmente de não fazer o que tem que ser feito. De estar à mercê do destino. Até porque eu sou espírita. Eu sou adepta ao espiritismo. E eu não acredito totalmente que a vida ocorre assim, do jeito que a vida quer. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem no meu dia seguinte, porque depende do hoje. E se eu não faço algo que tem que ser feito hoje, com certeza amanhã eu vou sofrer as consequências. Então eu presto muita atenção ao dia de hoje, porque o meu dia de amanhã depende muito dele e muito de mim. As coisas que os outros fariam, fazem ou deixam de fazer, bom, claro que tem uma influência de certa forma, mas é muito mais de como eu recebo certas influências. E claro que a gente está à mercê da maldade das pessoas, mas eu tenho um Deus que eu confio muito. Então, os meus medos eu consigo enfrentá-los, todos. Deus é meu tudo, é meu ar, é meu alimento, é minha tábua de salvação. Deus é mais do que tudo na minha vida. O dia fica mais leve, as dificuldades ficam mais tranquilas, os obstáculos ficam transponíveis. Deus é tudo.
sem Ele eu não conseguiria viver, com certeza. Deus é Deus. E o interessante é que eu não tenho medo de Deus. Eu sei que tudo depende da forma que eu reajo, da forma que eu ajo, da forma que eu penso. E eu confio tanto em Deus, tanto, tanto, tanto. E eu amo tanto, tanto, tanto que eu não consigo fazer nada sem antes pedir a opinião de Deus. E se eu faço algo ou penso algo, na realidade penso algo que fere a Deus, eu imediatamente me arrependo e peço desculpas. Porque Deus é tudo, sem Ele eu não sou nada. Família é a base de tudo e qualquer coisa na vida da gente. Minha família eu respeito. Cada um tem um... É mentira dizer que a gente gosta de todos por igual. Não gosto. Eu não gosto de nenhuma pessoa por igual. Mas eu tenho degraus, cada um no seu degrauzinho. E quando tem que descer um degrau no meu amor, eu sinto pela pessoa, não por mim. Porque é como Deus está dizendo, te livro disso. Eu tenho, como eu falei, degraus, né? O meu filho está no mais alto. Aí vem meus netos, aí vem minha sobrinha Karina, e depois vem muitos outros. Alguns já desceram muitos degraus e eu não sofro mais por isso. Porque a gente tem o que a gente colhe o que a gente planta. Então, antes eu sofria muito, mas hoje em dia, não. Eu me priorizo muito, muito. Hoje eu sei o meu lugar, hoje eu sei o meu verdadeiro lugar. Eu sei que eu tenho que estar em primeiro lugar depois de Deus. E é isso. Eu sou o primeiro em tudo, depois de Deus. Ódio? Eu não sinto ódio por ninguém. Eu sinto às vezes asco, como é o caso de Bolsonaro. E eu penso muito sobre isso. Eu tenho alguns ascos na minha vida. Algumas pessoas que eu tenho certeza que eu peco cada vez que eu encontro ou que penso nelas. Porque eu não gosto, sabe? Eu não gosto daquela pessoa, eu sinto desprazer com aquelas pessoas. Então eu peço muito a Deus para não sentir isso, mas infelizmente eu tenho perto de mim pessoas que eu gostaria que estivessem tão, 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 tão longe que eu não conseguisse enxergá-las e que pouco fosse encontrar. Eu prefiro sentir ódio do que pena. Pena é muito mais pobre do que o ódio. Quando você tem pena a ponto de dizer, nossa, tenho pena do espírito dessa pessoa, é muito triste sentir isso. Não por nossa culpa, mas porque a pessoa que desenvolve pena noutra, eu não gosto, sabe? De pessoas que eu tenho pena, eu não gosto. Não pena no sentido de que como se eu pudesse ajudar, mas pena no sentido de espírito mesmo. Eu acredito que a minha evolução também depende do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo, do que eu faço. E eu procuro não sentir nem pena nem ódio.
Principalmente ódio, eu não sinto ódio de ninguém. Amor, eu sinto muitos amores, eu tenho muitos amores. Mas amor vindo da carne, do desejo de estar, eu já amei. Eu já amei alguns homens na minha vida. Tive minha primeira paixão aos 13 anos de idade e foi também o meu primeiro beijo. Eu nunca esqueço, ele está com Deus há muitos e muitos e muitos anos. Mas amor, eu tive muitas paixões também. Muitas entre aspas, né? Eu sei até contar nos dedos. E não tive muitos namorados, porque eu preciso sentir alguma coisa para estar com alguém. Eu posso até dizer as idades que eu me apaixonei. Eu me apaixonei aos 13 anos. Depois eu me apaixonei aos 16 anos de idade. Depois aos 18. Depois aos 19, 20 anos. Depois aos 26 anos. E essa paixão dos 26 anos foi o meu ex-marido. Hoje ex. Sim, sou divorciada. Foi uma vida muito linda até ele me trair. Não, eu não me sinto culpada por ter sido traída. Eu não me sinto coitada em nada, não me sinto... eu sou vítima das coisas, mas uma vítima que eu não procuro justificar as coisas que as outras pessoas sentem ou não sentem por mim. Eu não sou culpada de tudo quanto eu sofri nessa última paixão. Eu não sou culpada pelos 14, 15 anos de sofrimento. Mas eu acreditava que isso tudo ia mudar, que no dia seguinte ia ser melhor, que a pessoa ia se conscientizar que estava agindo errado e que ia me pedir desculpas e que não ia mais fazer. Mas eu vejo que não. Tem pessoas que gostam de coisas erradas. E a pior coisa da vida é a traição. Você não trai uma pessoa, você trai todo o sentimento que alguém possa ter por você. Você trai a admiração, o bem-querer, principalmente o bem-querer. E eu sofri bastante. E aí sim, eu não voltaria atrás, porque eu acredito que eu vivi o que eu tinha que viver mesmo. Eu sofri o que eu tinha que sofrer mesmo. Não por merecimento, mas para crescer. Mas, às vezes eu me arrependo de ter me deixado sofrer por tantos anos. Bom, não volto atrás, a vida não volta, então, ou eu aprendo com tudo isso, ou eu desisto de viver. E desistir eis um verbo que eu não conjugo. Desistir é algo que eu nunca farei. Eu gosto de lutar pelas coisas até que eu mesma perceba que não dá mais certo ficar naquela luta. Hoje eu peço muito a opinião de Deus. Então, todas as minhas lutas têm Deus como parceiro, tudo que eu passo na vida. Mas eu não gostaria de ter me permitido sofrer, não pelos outros, mas por mim mesma. Eu fui muito machucada e acreditei muito que as coisas poderiam mudar. E elas não mudaram, só pioraram. Mas eu cresci bastante com tudo isso. E
Eu tenho uma frase que eu digo sempre, que eu vi na internet e tenho como lema da minha vida, que é assim: jogue-me aos lobos e pouco tempo depois eu estarei de volta à frente da matilha, comandando todos os lobos. Então essa sou eu. Eu posso até parecer que não estou lutando, mas o meu jeito de lutar é a favor de mim, não é contra ninguém, é a favor de mim. Então eu vou no meu tempo, no meu jeito, na minha hora, e sempre junto de Deus. Eu sou diferente, eu sou muitas vezes esquisita. O meu jeito de pensar não depende do que os outros dizem ou acham ou não acham. Eu tenho o meu jeito de pensar, eu tenho o meu jeito de viver, eu tenho o meu jeito de encarar as coisas. Eu prefiro ver tudo como um grande desafio e que vai servir para que eu cresça. Então eu não tenho pressa em decisões, eu não vou pela cabeça dos outros, eu não sigo as regras que os outros, as regras sociais que os outros acham que a gente tem que seguir. Eu não vou pelo que os outros acham que eu tenho que fazer, que eu tenho que pensar. Eu vou por mim, no meu tempo. Eu não me deixo levar por muitas coisas. E eu preciso que as coisas não estejam bem de vez em quando, porque quando a gente percebe que as coisas não estão bem, a gente tem mais força para lutar, tem mais força para inovar, tem mais força para viver. Eu gosto de passar por algumas dificuldades, porque é a partir delas que eu sou ou me transformo no que eu venho sendo e no que eu quero ser cada dia mais. E se eu percebo que eu preciso parar e refazer a caminhada, eu faço, não tenho problema nenhum. Eu gosto de... Bom, eu sou o que eu sou em construção, sempre. Só tenho Deus. Ele é certo na minha vida.